Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite maravilhosa de quarta-feira para darmos início à nossa lição, à nossa pré-aula. Nossa pré-aula de hoje está baseada na lição de número 11, que traz como título A Segunda Vinda de Cristo. Eu sou o evangelista Giovanni, aqui da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, da cidade de Summerville. Estamos situados a 156 Highland Avenue, aqui em Summerville, nos Estados Unidos, em Boston, nos Estados Unidos. A nossa lição de hoje, como já disse para os irmãos, traz como tema a segunda vinda de Cristo. Queremos louvar a Deus pela sua vida, que tem estado conosco todas as quarta-feiras, nos prestigiando nessa pré-aula. Lembrando a você que essa pré-aula é somente uma visão panorâmica daquilo que nós estaremos estudando domingo próximo na Escola Bíblica Dominical. A nossa congregação, a Assembleia de Deus, Ministério e Missão, é uma igreja filiada à CGADB, filiado também à Comadev, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e a Convenção das Assembleias de Deus de Brasília, que traz como pastor presidente, pastor Osival Xavier. Temos o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, Projeto Restaurando Vida, é o pastor Suimar Caetano, vice-presidente pastor Aparecido Santos, e o nosso pastor local aqui da nossa congregação, o pastor Telso Luiz, que foi a instrumentalidade de Deus para que nós possamos estar fazendo esse trabalho, trazendo até você subsídios para melhor interagir na Escola Bíblica Dominical. Como disse a vocês, a nossa lição de número 11, ela está baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao 27. Nós temos como objetivo geral apresentar a doutrina bíblica a respeito da segunda vinda de Cristo. E temos como objetivos específicos que são analisar os eventos futuros, identificar os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo e explicar os eventos da segunda vinda de Cristo. Esses são os objetivos que nós estaremos, que todo professor deve estar focando para poder alcançar na sua aula. A nossa introdução já nos diz assim: a Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda, a sua vinda em glória. Entre esses dois eventos haverá na terra a grande tribulação, o julgamento divino sobre todos os moradores do mundo, e no céu o tribunal de Cristo seguido das bodas do Cordeiro. Isso já na nossa introdução, o comentarista já nos traz esse entendimento de que nós estaremos estudando a respeito desses termos. A grande verdade disso tudo é que a segunda vinda de Cristo é a grande esperança dos crentes. Nós, crentes em Cristo Jesus, aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, defendemos essa fé de que é a nossa esperança, Ou seja, Deus atestar a sua fé, dizendo que Deus está no controle de todas as coisas e é fiel às suas promessas e profecias dentro da palavra de Deus. Então nós acreditamos nisso, nós cremos nisso, nós defendemos essa fé, e lembrando a você que essa lição toda foi uma lição baseada no nosso credo, do dia 27 de abril de 2017, foi estabelecido um novo credo para a Assembleia de Deus, e nós defendemos essa fé. Por isso a nossa lição traz como tema a razão da nossa fé. Então nós defendemos essa fé e acreditamos, é a grande esperança do crente, é a segunda vinda de Cristo. E a Bíblia nos fala muito a respeito da segunda vida, As profecias bíblicas sobre o nascimento, a morte, sobre a ressurreição, a ascensão de Jesus, se cumpriram literalmente em todo o tempo. Em todo o tempo isso foi cumprido. Então nós temos esses primeiros eventos que já foram cumpridos, e agora nós esperamos o arrebatamento. O arrebatamento é a segunda vinda de Cristo. É a segunda vinda de Cristo. São um pouco, muitas das vezes, confundidos por alguns irmãos, porque fica difícil, quando você olha para o Velho Testamento, determinar a segunda, dentro das profecias bíblicas, determinar a segunda vinda de Cristo com o arrebatamento da igreja e a sua ascensão em glória. Mas nós vamos entender na lição de hoje que nós estamos aqui esperando, o crente em si, ele está esperando a segunda vinda de Cristo e também a vinda de Cristo em glória. Esses dois eventos fazem parte exatamente dessa segunda vinda. Um outro aspecto muito importante que nós devemos dizer aqui é que a segunda vinda de Cristo, prescrita em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11 a 16, traz três linhas de interpretação.
Essas 3 linhas de interpretação é de suma importância para que o aluno possa, para que o professor possa estar direcionando o aluno na escola bíblica dominical. Por quê? Nós sabemos que essas 3 linhas de interpretação elas são definidas entre pós-tribulacionistas, mídio-tribulacionistas e o pré-tribulacionista. O pós-tribulacionista, ele defende a questão que a igreja remida por Cristo passará pela grande tribulação. O mídio-tribulacionista ensina que a igreja entrará no período da grande tribulação até a sua metade. Seus intérpretes, né, segundo Lloyd Jones, se baseia numa interpretação isolada de Daniel capítulo 9, versículo 27, cujo texto fala que depois do opressor firmar um concerto com Israel, por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E o pré-tribulacionista, podemos começar a entender através de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele escreveu, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né? E versículo 9. Ensina que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes que se inicie o período da grande tribulação. É uma interpretação que honra as escrituras sagradas e ajusta devidamente a esperança cristã da volta do Senhor nos ares. Essa é a nossa linha, é o que nós defendemos, é nessa toada, né, como diz o bom mineiro, que nós pegamos e acreditamos. O nosso primeiro ponto vai falar sobre o evento do porvir, né? Ou seja, o que está para acontecer, que traz no primeiro subponto a fonte de predição, né? Ou seja, não há outra fonte de predição verdadeira a não ser a Bíblia Sagrada, por meio do qual Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir. Ela é a única fonte confiável. Esses eventos são uma série de acontecimentos do epílogo da história humana que envolve o arrebatamento da igreja, né? Assim como está aqui colocado pelo comentarista. A vinda, 1 Tessalonicenses 4,16 fala sobre a vinda de Cristo, a vinda de Jesus em glória. Mateus 24, né, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, o juízo de Deus sobre a terra no fim dos tempos, né? Fala em Mateus capítulo 24, versículo 21, o futuro glorioso de Israel está em Isaías capítulo 2, versículo 2 ao 3, e o reino milenar de Cristo, Isaías 9, 7 e também 11, 10. Esses são acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo, desde Enoque, né? Nós vemos isso lá em Judas capítulo 14, versículo 14, até o apóstolo João, né, o último dos apóstolos, no livro de Apocalipse. Os profetas, aqui nós podemos distinguir que os profetas do Antigo Testamento não fizeram distinção entre essas duas vindas, né, mas nós vemos prescrito em Isaías no capítulo 7 e também em Zacarias capítulo 14, versículo 4, como resultado aparente, né, dessas profecias, fala sobre os dois indivíduos, assim como muitos estudiosos judeus também acreditam que haveria tanto o Messias sofredor quanto o Messias conquistador, né? O que eles falharam nisso tudo foi compreender que é o mesmo Messias que cumprirá os dois papéis. Eles defendem essa linha teológica, né? Essa linha de pensamento, mas nós entendemos que os dois Messias cumprirão os dois papéis. Visto isso, nós vemos lá em Isaías capítulo 56, que fala do Messias sofredor, né? E em Zacarias capítulo 12 fala sobre o libertador, o rei de Israel, né? Nós vemos também em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, né? Então, nós podemos perceber aqui, irmãos, que em toda a Bíblia Sagrada, né, nós vemos a predição, né? A Bíblia é a nossa única fonte verdadeira e não há outra predição verdadeira a não ser a Bíblia Sagrada. Em toda a Bíblia Sagrada nós vemos a predição sobre a volta de Cristo nos ares e sobre a segunda vinda de Cristo, né? Que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Então, quando nós continuamos a ler a Bíblia, fazendo um estudo mais minucioso da Bíblia Sagrada, nós entendemos que após a ascensão de Jesus ao céu, os anjos declararam aos apóstolos: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu há o visse ir. Né? Está em Atos capítulo 1, versículo 11. Zacarias 14, 4, ele identifica a localização e a vinda como no Monte das Oliveiras. Em Mateus 24, 30, ele declara, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Tito, capítulo 2, versículo 13, ele diz que
ele descreve a segunda vinda de Cristo como um aparecimento da glória de Deus, né? Como um aparecimento da glória de Cristo. Então, nós vemos aqui nos mínimos detalhes, quando nós lemos também Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16, diz assim: e viu o céu aberto, e eis que o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma agulha, uma afiada, né? Uma aguda espada para ferir com ele as nações, e ele as rangerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então toda a Bíblia Sagrada, ela está prevenindo a volta de Cristo. A Bíblia Sagrada é a nossa fonte de predição da segunda vinda de Cristo, né? Nós vemos aqui alguns versículos bíblicos que distinguem, né, entre a segunda vinda de Cristo da primeira vinda de Cristo, e também aquilo que os judeus achavam que poderia vir somente para eles, e que para que eles pudessem, esperando a Cristo, né, como um general do exército que livraria o povo de Israel. E nós vemos que na sua primeira vinda ele veio como sofredor, né, como um mestre e como sofredor, como servidor, e na sua segunda vinda ele vem de forma gloriosa. E é importante nós notarmos que a sua segunda vinda, ela, como nós falamos com os irmãos, que está distinguida entre duas fases, aparecerá primeiro nas nuvens dos céus, que nós vamos ver mais minuciosamente a seguir nos textos, né, a seguir, e fala aparecerá nas nuvens do céu, onde a igreja irá encontrar com Cristo, né? Ou seja, a igreja irá encontrar com Cristo. E também de quando Cristo vem para poder julgar as nações, né? Então, ele vem na sua segunda vinda de forma gloriosa, como diz aqui Apocalipse 19, versículo 16, e no manto e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É aí que todos olharão para ele e verão, né, que realmente Cristo é o Senhor dos Senhores. Diga-se de passagem que essa segunda vinda, ela se dá com o arrebatamento da igreja. E primeiro, com o arrebatamento da igreja, né? O nosso segundo ponto é falar sobre o destino dos impérios da antiguidade. A profecia sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia, para nunca mais se erguer no cenário mundial. Isaías 13, versículo 19 e 20. E a ascensão e queda dos impérios medo-persa, grego e romano, capítulos 7 e 8 de Daniel, né? Então nós estamos vendo aqui os destinos dos impérios da antiguidade. É mais um evento, né, que está para acontecer, que a Bíblia Sagrada nos mostra, e a comprovação de tudo que a Bíblia nos diz, né? Que as profecias sobre o império do antigo, que é da Babilônia, nunca mais se ergueu. Nós vemos aí que nunca mais se ergueu, né? A ascensão do império medo-persa, grego e romano, capítulo 7 de Daniel, que se cumpriram, né? E a própria história confirma esses fatos. As profecias messiânicas se cumpriram com abundância de detalhes, como o nascimento do Messias de uma virgem na cidade de Belém e seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, sua morte, sua ressurreição e ascensão aos céus, entre outros. Então nós vemos que o cumprimento das profecias bíblicas, ao longo da história, é igualmente garantida, cumprida com as coisas futuras, né? Os profetas anunciaram também de antemão o destino de Israel, né? O destino de Israel, nós vemos aqui os grandes impérios, né, que caíram, como foi colocado pelo comentarista, né, o caso da Babilônia, da Síria, de Roma, né? No Antigo Testamento, com certeza nós vemos também as profecias quanto à vinda de Cristo, né? Quanto ao nascimento do Senhor Jesus. Nós vemos isso em Isaías capítulo 7, versículo 14, fala sobre o nascimento do Messias. Quanto ao ministério e morte de Jesus, né? Zacarias no capítulo 9, versículo 9. O Salmo 22 fala também, né, a respeito quanto ao ministério e a morte de Jesus. A profecia das 70 semanas de Daniel, no capítulo 9 de Daniel, ele nos diz exatamente, né, o capítulo 9 de Daniel nos expressa exatamente em que Jesus seria morto, né? Isaías, no capítulo 50, versículo 6, descreve corretamente a surra, né, de Jesus,
que teria que aguentar. Então, tudo isso aconteceu para que se confirmasse as Escrituras, né? Então, nós vemos aqui o destino dos impérios na antiguidade e tudo que a Escritura nos trouxe, comprovando exatamente o que estava por vir, o que estava para acontecer e os fatos que aconteceram. A grande realidade de tudo isso, irmãos, é que nós temos como base, é um assunto escatológico, mas nós temos como base a Bíblia Sagrada, e esse livro santo, esse livro sagrado, é um livro que não nos deixa erro, que tudo que está prescrito aqui, que iria se cumprir e já se cumpriu, e que iria se cumprir, já se cumpriu e ainda irá se cumprir na eternidade, né? Então, nós temos isso como base e é o que nós devemos defender, é a fé que nós defendemos nos dias de hoje. Também no subponto 3 fala sobre a diáspora, é outra comprovação, outro evento, né, que a Bíblia mesmo prediz, né? A Bíblia mesmo disse, os profetas disseram antes, os profetas profetizaram de antemão a respeito das diásporas e que foram fatos que aconteceram. Como o comentarista coloca aqui, as profecias apontam de antemão as duas diásporas do povo judeu e as suas respectivas restaurações, né? Ou seja, a primeira diáspora e o seu retorno, nós vemos isso em Jeremias capítulo 16, versículo 13, e o seu retorno, né? E está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 1 ao 3. A segunda diáspora anunciada pelo próprio Senhor Jesus, que é a segunda diáspora anunciada pelo próprio Senhor Jesus. E dirão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas capítulo 21, versículo 4. É interessante isso aqui, né? Porque tudo que as profecias diziam no Antigo Testamento, foram se cumprindo ao longo da história. Então, a Bíblia anunciou isso de antemão, né? Nós vemos isso que no ano, Isaías capítulo 66, versículo 8, isso é muito interessante, você, professor, pode marcar aí, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, pode-se fazer nascer uma terra num só dia? Seria uma nação em uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Então aqui está, em Isaías capítulo 66, versículo 8, a comprovação de que Israel se tornaria nação, Israel voltaria a ser nação, né? Então essa profecia ela diz respeito à derrota, né? Logo após a derrota nazista de Israel, que se deu a última diáspora, né? Ela começou no ano 70 depois de Cristo, né? E como Cristo já havia predito no capítulo 24 de Lucas, que não ficaria pedra sobre pedra. Então, no ano 70 depois de Cristo, liderado pelo general Tito, dá essa diáspora, né, ao povo de Israel. E uma coisa interessante disso tudo é que nós vemos que Israel funciona como um termômetro do mundo, né? Quando a região está em paz, o mundo está em paz. E quando a região está em conflito, o mundo inteiro está em conflito, o mundo inteiro é afetado. Isso nos leva a perceber que Zacarias, no capítulo 12, versículo 2 e versículo 3, nos diz assim: eis que eu farei Jerusalém um cálice de tonteador para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que ergueram se ferirão gravemente e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Ou seja, comprovando Zacarias capítulo 12, versículo 3, que realmente Israel é um termômetro do mundo. Se Israel está bem, o mundo inteiro está em paz. Quando Israel começa a passar por aflições, por conflito, o mundo inteiro também passa por conflito. E em relação a essa pedra pesada, a ser referida e sentida por todos os povos que estão em conflito com Israel, né? O conflito que vemos hoje entre os árabes, palestinos e judeus são também fruto dessa profecia. O profeta Ezequiel previu que o povo judeu iria restabelecer seu território no fim dos tempos, né? Desde que os judeus foram expulsos de Israel pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, eles jamais regressaram até o ano de 1948, quando se deu aquele ilustre, né, movimento em que o Estado de Israel voltou oficialmente idealizado depois que o cientista Chaim Weizmann, né, durante a Primeira Guerra Mundial, inventou uma tecnologia. Olha você vê como é que Deus é poderoso e Deus é magnífico em seus feitos. Ele inventou uma tecnologia para produzir pólvora rapidamente para a Inglaterra. Isso foi a chave da Inglaterra vencer seus inimigos. Ela vencendo os inimigos, como gratidão, Chaim
os ingleses decidiram recompensá-lo, né? E ele pediu que os ingleses negociassem com outros países vencedores da Primeira Guerra a volta dos judeus à região palestina. Foi aí então, né, que foi criado o Tratado de Criação do Estado de Israel no ano 1948, chamado de Declaração de Balfour, né, que se concluiu no ano de 1948. Né, quando então David Ben-Gurion, judeu nascido na Polônia em 1886, fundou oficialmente o país de Israel, sendo o primeiro-ministro hoje, né, sendo o primeiro-ministro. E hoje tem o seu nome no aeroporto internacional de Tel Aviv. Então, se nós verificarmos com bastante atenção, com bastante minuciosidade a Bíblia Sagrada, né, e os capítulos escatológicos da Bíblia Sagrada, os versículos escatológicos, nós vamos concluir que exatamente uma comprovação exatamente daquilo que a Bíblia diz a respeito do povo de Israel, tudo aquilo que estava para acontecer, todos os fatos em relação a esses eventos que estavam para acontecer. Um outro fator interessante, quando nós olhamos para o capítulo 37, né, de Ezequiel, eu queria deixar isso para os irmãos só mesmo para nível de informação, que é para os irmãos poderem perceberem que toda a Bíblia comprova, né? 37, no versículo 11. Veja o que diz. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmo estamos cortados. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou Deus, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vereis, e vos vereis na vossa terra, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então aqui está a comprovação, né? Aqui está a visão, né, que Ezequiel teve ali no Vale dos Ossos Secos, mas é uma comprovação escatológica daquilo que iria acontecer com Israel, e nós vemos essa gloriosa volta de Israel à terra, né, no ano 1948. O segundo ponto nosso vai falar sobre os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo, né? Então, uma outra comprovação bíblica, né, de quando nós pegamos subsídios para defender a nossa fé, é falar sobre os termos bíblicos, né? Aqui, o primeiro termo sugerido aqui pelo comentarista é a vinda, né? O segundo termo sugerido é a manifestação e aparição. E o terceiro termo vai falar sobre revelação, né? Então a palavra parousia, né? Parousia, né? Como se pronuncia, significa vinda, chegada, presença, volta, vista real, advento, chegada de um rei. No aspecto escatológico, esse substantivo se refere tanto ao arrebatamento na igreja, como à vinda de Cristo em glória com sua igreja. O outro termo é erchomai, que é ir e também vir. Duas coisas opostas. Duas coisas opostas? Sim, desde que se considere o movimento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Para quem está no ponto de partida, é ida. Mas para quem estiver no ponto de chegada, é vinda. Esse verbo aparece em referência à vinda de Jesus e também à sua vinda em glória. Então, é um fator importantíssimo que nós vemos aqui, esse termo chamado parousia, né? Ou seja, parousia, exatamente. Parousia é uma palavra grega formada de para, né? De para e ousia, né? Que quer dizer está ao lado de. Isso no dicionário Wycliffe, ele nos dá essa tradução, que quer dizer, e no dicionário Léxico também, que significa literalmente está ao lado de. Isto é, uma presença. Ela é empregada 24 vezes nas escrituras, e na literatura grega secular, parousia tornou-se o termo oficial para a visita de uma pessoa de grande destaque. Né? Então nós vemos aqui, dentro desse termo, parousia, nós vemos que é uma revelação para nós da palavra, né, dentro da sua etimologia, de que faz todo o sentido quanto à vinda de Cristo. Né? E
como eu disse para os irmãos, que é um termo de uma pessoa de grande destaque, um rei ou um imperador. Né? Eshomai, eu vou do verbo eshostai, né? Que devai, presente, que está indo, né? Ou seja, o que está, né? Que significa estar presente. Nas narrativas, que está presente nas narrativas do Novo Testamento, utilizado no sentido pretérito, né? Então, nós vemos todos esses sentidos aqui, esses termos, né, escatológicos, quanto referente à vinda de Cristo. Um outro termo aqui também é a manifestação e a aparição, né? O substantivo grego aqui epifânia, né? Epifânia, que só aparece 6 vezes. Epifânia, exatamente, só aparece 6 vezes no Antigo Testamento, com uso exclusivamente paulino. E todas as ocorrências dizem a respeito da vinda de Jesus desde a encarnação do Verbo. O apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. E o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O termo é também traduzido por vinda em referência ao arrebatamento da igreja. O apóstolo emprega ainda para se referir à segunda vinda de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua segunda vinda e no seu reino. Né? Ou conforme encontra-se na revista Almeida, atualizada pela manifestação e pelo seu reino. Então, epifânia significa aparição, né? Ou manifestação de algo. Isso segundo o dicionário Lexo, né? Normalmente relacionado com o contexto espiritual e divino. Literalmente significa manifestação, resplandecer ou brilhar, né? Então nós vemos essa aqui, a respeito dessa palavra, epifânia, é o sentido mais específico que se refere especificamente à vinda de Cristo sobre as nuvens. Né? Então quando Paulo refere a essa palavra, tanto em 1 Timóteo capítulo 6, Tito 2,13 e 2 Timóteo 4, do versículo 1 até o versículo 8 também, nós encontramos, e uma Bíblia que eu cito para os irmãos, é aquela Bíblia que traz as traduções, tanto hebraico quanto grego, é uma Bíblia de suma importância para o estudo da palavra de Deus. Ela nos traz essa tradução, que é algo literalmente que significa resplandecer ou brilhar. Então isso se refere exatamente à vinda de Cristo nos ares, onde a igreja irá encontrar com Cristo. Né? Um outro ponto aqui que nós devemos notar é a parousia, né? A parousia, né? Que é um termo abrangente e pode referir-se tanto à vinda de Cristo ou como para tanto a vinda de Cristo para a igreja ou como para o mundo. Entretanto, epifânia é um termo que especifica a vinda de Cristo à Terra de modo mais direto, porque diz a respeito da sua manifestação a um ser pessoal, né? Ou seja, a cada pessoa no mundo. Então nós vemos aqui os termos que nos diferem, né, um do outro, para que nós possamos entender cada dia melhor a questão da segunda vinda de Cristo. Né? Aqui o comentarista coloca assim que o termo é também traduzido, vinda, é referência ao arrebatamento da igreja. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Né? O outro termo que nós temos aqui também é a revelação. Né? É um termo apocalipse, né? Ou seja, o apóstolo Pedro emprega essa palavra para se referir ao arrebatamento da igreja. Né? Esse termo é traduzido ainda como manifestação, também em referência ao arrebatamento da igreja, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou de acordo com a versão Almeida Revista Atualizada, aguardando a voz da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra, a palavra revelação, que no caso é Apocalipse, né? E Epifânia são utilizados para descrever tanto o arrebatamento quanto o retorno e a segunda fase da vinda de Cristo. É isso que nós temos que ter em mente. Então, queridos, terminando aqui o nosso segundo ponto, né, como eu disse para os irmãos, isso é somente uma visão panorâmica, nós queremos dizer a você que está aí conosco, que você possa estar deixando o seu comentário e também o lugar, né, de onde você reside, de onde você está, para que possamos estar mandando, né, até você alguns subsídios, alguns recados, algum pedido de oração que você tenha, que possamos estar fazendo aqui na igreja. Né? Então, não deixe de anunciar ou de dizer do local onde você está
e deixe seu comentário a respeito dessa pré-aula. Lembrando a você que isso é somente uma pré-aula, né? É somente uma visão panorâmica daquilo que estaremos estudando domingo próximo na Escola Bíblica Dominical. E desde já, deixando para você o nosso convite para estar aqui conosco domingo próximo na Escola Bíblica Dominical. Estamos situados a 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville, e a nossa Escola Bíblica Dominical começa às 9 horas da manhã. Temos classes diversas para toda a faixa etária, tanto para crianças, para bebês, para adultos, para as irmãs, para os jovens, né? Estamos aqui em torno de 8 classes para melhor atender você e sua família. Então venha para cá, professores altamente capacitados para trazer o melhor do ensino da palavra de Deus para você. O terceiro ponto vai falar sobre o evento da segunda vinda de Cristo, né? Que fala sobre o arrebatamento da igreja. Aqui fala sobre o rapto dos santos, né? Dos santos da terra. É um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta. A profecia completa até contempla, né, até os fusos horários, pois uns estarão dormindo, e isso é interessante, que quando nós lemos Lucas capítulo 17, versículo 34 ao versículo 36, muitos empregam esse versículo como que a metade, somente 50% irão se salvar, e 50% irão ficar. Outros fazem até um paralelo entre isso e as 10 virgens, né? Onde 5 são loucas e 5 são prudentes. Mas o que nós entendemos disso aqui é que diz respeito ao fuso horário, né? Uns vão estar dormindo, outros trabalhando, faz menção à sua vida cotidiana, ou seja, nós vamos estar vivendo uma vida normal. Um outro ponto interessante que eu quero trazer para os irmãos, que a igreja de Cristo, você que está em Cristo, salvo em Cristo Jesus, você deve esperar a qualquer momento, ou seja, não está se preparando, você deve estar preparado para a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Porque, como diz o comentarista, vai ser como um rapto, vai ser no abrir e piscar de olhos, ou seja, não haverá tempo, né? Então, foi muito feliz aqui a expressão do comentarista quando ele diz que contempla até o fuso horário, pois uns estarão dormindo à noite, outros trabalhando nesse exato momento. Esse evento será inesperado, algo rápido, em fração de segundo e invisível aos olhos humanos. No momento, no abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, né? Os mortos salvos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e em seguida nós, os crentes em Jesus, que estivermos vivos nessa ocasião, com o corpo corruptível, já revestido da incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal estiver revestido da imortalidade, seremos arrebatados da terra para o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo e a esperança da igreja, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Irmãos, isso é de forma esplêndida, de forma maravilhosa, entender esses acontecimentos a respeito do arrebatamento da igreja. Então, a igreja, eu achei interessante um comentário de Lloyd Jones que diz assim que alguns elementos especiais, misteriosos, indicam a natureza e o procedimento do arrebatamento da igreja na vinda do Senhor. Vai ser uma surpresa. Esse elemento é rejeitado por alguns grupos que entendem que não haverá dois eventos distintos, o arrebatamento da igreja e a vinda pessoal de Cristo, né? A Bíblia nos ensina que a igreja constituída pelos mortos e vivos em Cristo se encontrará nas nuvens com o Senhor, né? Por alguma ideia da surpresa, é algo rejeitado. Uma grande maioria cristã prefere e declara que as escrituras destacam os elementos de surpresa, né? Esse elemento é fundamental porque a igreja vive na esperança da vinda de Cristo. Irmãos, é esplêndido isso aí. Você que está nos ouvindo, você que ainda não aceitou a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, não espere para depois. Aceite Cristo, porque será no abrir e piscar de olhos, vai ser muito rápido, vai ser como um raio, né? Vai ser como um relâmpago. Então, vai ser muito rápido o arrebatamento da igreja. Nós que somos crentes, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que estamos infiltrados dentro da palavra de Deus, que defendemos a nossa fé cristã, nós devemos estar preparados e não se preparando. Devemos estar preparados, porque a qualquer momento pode acontecer a segunda vinda de Cristo. É interessante que João, no capítulo 8, versículo 9, ele diz que nós somos de ontem. Então nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo na nossa vida. Nós podemos estar aqui agora e a qualquer instante sermos arrebatados, né, e encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Então,
isso aí fala sobre o arrebatamento da igreja. Então fique preparado, né? Um outro ponto aqui interessante, no segundo ponto, fala sobre a vinda de Cristo em glória, né? Ou seja, isso também é um outro ponto que traz muitas controvérsias, né? Por algumas linhas de pensamentos, algumas etnias, né? Que querem defender algumas questões. 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória, visível aos olhos humanos, né? Nesse retorno de Jesus à terra, ele virá acompanhado dos santos. O propósito aqui é julgar as nações, restaurar o trono de Davi em cumprimento à promessa de Deus feita por meio do anjo Gabriel. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, né? Destruir a besta e o falso profeta, e estabelecer o seu reino de justiça e paz na terra. O reino de Deus de 1000 anos, né? Então, aqui nós vemos que Jesus usa uma linguagem muito clara, né? Profética e simbólica para descrever a sua volta, né? A Lamentações, a Lamentação das Nações é uma alusão a Zacarias, no capítulo 12, versículo 10 ao 12, e a vinda sobre as nuvens refere-se à posse do domínio por Cristo, profetizado por Daniel no capítulo 7, versículo 13 ao 14, quando Cristo retorna à terra, ao fim do período da grande tribulação, ele estabelecerá como reino de Jerusalém, sentado no trono de Davi. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 1, versículo 32 e versículo 33. Então, nós vemos aqui, como foi muito bem pregado pelo comentarista, né, quando fala pela segunda vinda de Cristo, nós defendemos uma tese do pré-tribulacionista, a igreja não passará pela grande tribulação, a segunda vinda de Cristo em glória, né, se dará depois do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja, nós vamos ver aqui mais para frente a respeito da bodas do Cordeiro, né, o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja estiver com Cristo nos ares, né, sendo galardoada, nós vamos estar falando aqui na frente, a terra estará passando pela grande tribulação. E aí, né, confirmará, né, tudo que as Escrituras diz a respeito da volta literal e física de Cristo para estabelecer seu reino, né? Então isso é muito importante. Ele voltará no corpo, de sua humilhação, ou seja, né, naquele corpo pelo qual ele levou sobre, né, ele os nossos pecados, mas num corpo glorificado e com vestes reais, né? Então, aquilo que os judeus esperavam no passado, né, ou seja, o que eles tinham ideia de que seria, né, que ele viria montado em um cavalo branco, isso se dará com a sua segunda vinda. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, triunfante sobre todas as forças do mal, havendo posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés, né? Virá para destruir o anticristo, e então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, né? Depois que Satanás e o homem realizarem sua obra de engano e maldade, né? Isso nós vemos no versículo 9 e 10, né, de Apocalipse, serão aniquilados quando a vinda de Cristo à terra no fim da grande tribulação, né? Então, é interessante, porque Apocalipse capítulo 19, a Bíblia diz que viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça, né? Esse versículo narra exatamente, né, ou seja, o começo da segunda vinda de Cristo à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então, como eu disse para os irmãos, esse é um evento que todos nós esperamos, todos os fiéis, né, em Cristo Jesus, esperamos e aguardamos que possa acontecer, né? O nosso terceiro subponto vai falar sobre a grande tribulação. Antes de darmos entrada aqui, eu quero já deixar para você o nosso convite para estar aí conosco na Escola Bíblica Dominical, domingo próximo, né, a partir das 9 horas da manhã. Você e sua família serão muito bem recebidos aqui. Como já disse antes, temos salas diversas, né, para toda a faixa etária. Temos aqui em torno de 8 salas para melhor atender você e a sua família, parente, aquele que você quiser convidar para estar aqui conosco. Terceiro subponto vai falar sobre a grande tribulação, né? É o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na história. Ou seja,
essa grande tribulação, nós poderíamos dizer, é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Também conhecido como o dia do Senhor. A igreja não passará por esse período, que é conhecido como a grande tribulação, será a era do anticristo, identificado como a besta. O falso profeta será porta-voz do anticristo, que enganará o povo por meio de falsos milagres, né? O anticristo fará um concerto com a nação de Israel por 1 semana de anos, né? Ou seja, mas na metade desse período, essa grande tribulação se completará com as 70 semanas de Daniel, né? Então, o anticristo fará um concerto, sendo 7 anos, 3 anos e meio de abundância e 3 anos e meio de tribulação. O anticristo fará um concerto com a nação de Israel por 1 semana e 7 anos, mas a metade desse período o concerto será rompido, pois os judeus descobrirão que fizeram um acordo com o próprio diabo, né? Aqui o comentarista deixa muito enfático em relação a esse acordo que os judeus farão com o anticristo. Só a partir daí é que começa o período da angústia de Jacó, né, que nós vemos no capítulo 30, em versículo 7 de Jeremias. Todos esses horrores estão registrados a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Esse período foi determinado por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com o Messias, né? Eu achei isso aqui de suma importância, trazer para a informação dos irmãos, que, segundo o dicionário de profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição e angústia incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja, né? Ou seja, o justo juiz estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Esse período de aflição e angústia terá duração de 7 anos, como nós já falamos, né? Que é a última semana, completando as 70 semanas de Daniel, e ela ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, né, que fala da sua segunda fase para reinar. Só os santos escaparão desse período tenebroso, né? Somente os santos, somente aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, que escaparão desse período tenebroso, que a terra toda será assolada, né? Então, nós vemos aqui que se você, deixa aí mais uma vez, falando para você que nos ouve, que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se preocupe, procure uma igreja, procure estar na presença do Senhor, porque de fato isso tudo ocorrerá. Nós vemos aqui, através da palavra de Deus, que todas as confirmações do que estava por acontecer, do que já aconteceu e do que está para acontecer, falando de um período escatológico, né, nós estamos vendo tudo se confirmando. O quarto ponto fala sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E você que nos ouve, por favor, deixe o seu comentário, também a cidade aonde você reside, né? E se você tem algum pedido de oração que você possa estar passando para nós, para que vamos estar apresentando para a igreja, para que possamos estar orando e pedindo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Quarto ponto, já partindo para o nosso final, vai falar, para a nossa conclusão, vai falar sobre o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro, né? Enquanto a grande tribulação acontece na terra, no céu, os santos estarão recebendo a recompensa por aquilo que cada um fez em vida pela causa do Evangelho. Irmãos, isso será maravilhoso e muito gratificante para as nossas vidas. Vivemos uma vida aqui de tribulação, passamos uma vida de sofrimento. É lógico que nada é comparável com aquilo que nosso Senhor Jesus sofreu, mas seremos premiados, né? Aqui o comentarista colocou que é o chamado tribunal de Cristo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a premiação dos salvos, né? Não se trata de um julgamento para a nação, para a salvação ou para a condenação. Isso tem que deixar muito enfático, porque esse tribunal de Cristo, ele não se trata de um julgamento para a condenação ou para a salvação. Haja visto que a salvação em Cristo já foi dada, né? Foi a morte de Cristo na cruz do Calvário, já foi dado para nós. Então todos os presentes já são salvos em Jesus. E visto, né, como o comentarista colocou aqui, visto que a salvação é pela graça, aqui se trata de uma bênção aos salvos, né? Ou seja, é uma bênção, né? Vai ser a nossa não poderíamos dizer que seria a nossa graduação, né? Mas onde nós seremos galardoados, né? Onde nós
vivemos uma vida aqui de santidade, uma vida de busca, e diga-se de passagem, não faz parte dos nossos méritos, isso é pela graça, né? Nós estamos aqui dizer porque nós somos assim ou fomos assim. Não, isso é pela graça, é pela misericórdia de Deus, como a Bíblia diz que as causas de nós não sermos consumidos, né? Diga-se de passagem, isso é através do Espírito Santo de Deus dentro de nós, que habita dentro de nós, que nos impede de cometer os pecados pelos quais nós cometíamos antes. Então não é pelos nossos méritos, mas seremos galardoados, né? Em seguida virá a festa das bodas do Cordeiro, como diz Apocalipse capítulo 10, versículo 9, o grande banquete que celebrará a união de Cristo com a igreja, né? Então, como a Bíblia diz, né? Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso juízo. Até mesmo uma pessoa salva deverá passar por um julgamento, o julgamento do tribunal de Cristo, o julgamento de 1 Coríntios, capítulo 3, com a ênfase nos versículos 13 e 14, refere-se aos cristãos, de modo que se alguém é salvo, é um filho de Deus, e aí é que se encaixa, né? Então, ou seja, nesse julgamento, nessa premiação, ou nessa galardoação, não será para a salvação. Será somente com aqueles que foram salvos, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, né? Porque a salvação de Cristo, a salvação através de Cristo, através da graça, já foi feito, né? Já foi feito. Foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Né? Todos os nossos pecados são perdoados e nunca seremos condenados por ele, como está em Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Então, é de suma importância nós, crentes, termos essa consciência de que vale a pena. Vale a pena sofrer nessa terra, vale a pena ser fiel, vale a pena estar com Cristo, vale a pena professar a nossa fé, vale a pena ter uma vida de fidelidade, uma vida digna diante do Senhor. Não vale a pena nós nos voltarmos para trás. Não vale a pena nós deixarmos de seguir a Cristo, não vale a pena nós deixarmos de professar a fé em Cristo. Nós que aceitamos a Cristo, que estamos conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus, devemos persistir nessa esperança, porque Cristo vai voltar. Cristo virá buscar a sua igreja. Essa é a grande esperança da igreja. Esse é o fator principal que nós servimos ao Senhor Jesus Cristo, pelo que ele já fez por nós na cruz do Calvário, por ter nos resgatado, por ter tirado o lamaçal de pecado em que nós vivíamos, por ter trago para a tua presença, por ter nos dado a oportunidade de ser chamados filhos de Deus. Nós devemos ter essa consciência. Nós devemos ter essa firme consciência de que aquilo que nos foi prometido, aquilo que nos foi garantido pelo Senhor Jesus, como a Bíblia diz em João capítulo 14, eis que vou para o Pai e vos preparareis o lugar, né? A Bíblia diz que ele, como ele mesmo disse, que ele não nos deixaria um órfão, que ele nos enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Até a vinda de Cristo buscar a sua igreja. Então, ele foi para o Pai, ele iria nos preparar o lugar e viria para nos buscar, né? Ou seja, enquanto a terra, né, não a igreja, enquanto o mundo estará passando por grande tribulação, a igreja estará na alegria. Irmãos, então vale a pena. Vale a pena. Me deixa dizer algo para você essa noite. Você que está nos ouvindo, a esperança da igreja é a vinda de Cristo. Muitas das vezes nós olhamos para o mundo e vemos que as pessoas passam, as pessoas hoje se divertem, acham que tudo é normal, passam por tanta... querem demonstrar uma felicidade que não existe, porque dentro de cada ser humano existe um vazio que só é preenchido pelo Senhor Jesus, né? Diga-se de passagem. Então, nós devemos ter essa consciência de que nós precisamos de Cristo, todo ser humano precisa de Cristo, precisa estar buscando a face do Senhor, e que o mundo apresenta uma felicidade passageira. Uma felicidade que não vai durar por muito tempo. É passageira. Pode durar em torno de 50, 60, 70, ou talvez até 80 anos. Mas é uma felicidade passageira. Agora, a igreja, mesmo passando aqui por essa tribulação, nós temos a consciência de que a nossa aflição nessa terra é uma aflição passageira. E que a nossa alegria vai ser na eternidade.
né? Nós vivemos com essa esperança que vai haver festa, vai haver alegria, solidariedade, entrega de presente, paz, comunhão, né? Então, tudo aquilo que foi predito quando nós estudamos um pouco relacionado aos costumes judaísmos, nós vemos como eram as festas, né, dos judeus, e eu acredito que dessa forma também será no céu, onde a igreja será galardoada, onde aqueles que morreram em Cristo serão galardoados. Então vale a pena sofrer, vale a pena sofrer pela causa de Cristo. Assim como muitos sofreram, quando nós olhamos para os mártires, né, os nossos antepassados, aqueles que viveram e sofreram por Cristo, nós temos como base para que nós possamos também sofrer por proclamar o Evangelho de Cristo. Então fica aí a minha palavra para você que nos assiste essa noite e que possamos estar cada dia mais buscando a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já partindo para a nossa conclusão, ela nos diz assim: essas amostras proféticas servem com garantia de tudo o que está escrito para o fim dos tempos e irá de igual modo se cumprir. A nossa esperança não se baseia numa utopia, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A escatologia bíblica é a continuação do processo histórico, né? Então, devemos continuar nessa esperança, nesse evento, e que é algo que foi prometido pelas Escrituras, prometido pelo Senhor Jesus, e com certeza será, de certa forma, vivido por nós ali nos céus. Amém, meus queridos irmãos? Nós temos aqui alguns irmãos que esteve conosco, nós queremos mandar um abraço para Valdeniza Nogueira, lá da cidade de Manaus, Florianópolis, Ellen Lima, Ana Paula, está nos dizendo a paz, o senhor Jorge, lá de Belém, Ana Paula está aqui pedindo oração, né? Ana Paula Gonçalves, peço oração pelo meu irmão Glauber, está aqui pedindo oração pelo irmão Glauber. Lucas, né? Mas não estou entendendo, ele mandou uma mensagem aqui, então depois nós estaremos olhando. Cícero Cristiano esteve conosco, Ednilson José Paixão, Eliseu de Andrade, a paz do Senhor, sou de Salvador, Bahia. Elisângela Cristina, Carolina Moraes, né, esteve aí ligadinho conosco. Esses são os irmãos que esteve aí ligadinho conosco. Então você que semana que vem possa estar aí conosco, estaremos aqui a partir das 8 horas da noite, né, também passando mais uma pré-aula. Então você que possa estar na lição que vem, estaremos falando sobre o mundo vindouro, né, na lição de número 12, você possa estar ligadinho conosco. E quando você mandar a sua mensagem, por favor, deixe o lugar de onde você reside. Nós queremos saber de onde você é, como o irmão colocou aqui, Lucas de Florianópolis, Santa Catarina, lá da cidade de Manaus, né? Então, deixe aqui para nós o local de onde você reside. Queridos, queremos agradecer você por essa oportunidade de podermos estar aqui. Queremos agradecer a Deus, louvamos a Deus pela sua vida. E fica aí o nosso forte abraço. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fique com a paz do Senhor Jesus.